Sempre de braços abertos por você. Tá vendo? Até deu certo aí. Já tá vendo? Pontinha já tá ligando o aspirador. Tá limpando lá, você viu lá ligar um aspirador? Já tá limpando, tá? Rapaz, o cara aqui ele é super trabalhador, super trabalhador. Os microfones estão ligados, tá mandando me afastar aqui. Tá mandando me afastar. Olha, vamos lá, gente. Hoje é dia de tirar suas dúvidas, de orientar você no nosso momento previdenciário, na presença do advogado Dr. Humberto Costa, que já está por aqui também. Hoje assuntos, e como sempre, né? Toda vez aqui são assuntos relevantes, assuntos importantes que de alguma forma afetam, tem a ver com as famílias brasileiras, né? Você tem algum dado, doutor? Certamente deve ter, em cada família deve ter dois aposentados, um aposentado, dois aposentados, né? Pessoas que dependem de um benefício do governo, né, doutor? Inclusive, Jefferson Lima. Olá. Olá a todos. Olá, Jefferson Lima. Olá. Bom, nós temos hoje um número muito grande de aposentados, inclusive esse é um dado estatístico que daqui para 30 anos nós temos uma preocupação, Jefferson Lima, do número de aposentados ser maior do que o número de pessoas que estão trabalhando. Qual é o problema? Porque os aposentados hoje recebem... De quem trabalha hoje. De quem trabalha hoje. Porque quem está trabalhando está fazendo... Ou seja, é uma ciranda, como é que vai? É uma roda gigante. Um vão apoiando o outro, é uma pirâmide, pronto. Se, porventura, o número de aposentados for maior do que o número de trabalhadores, infelizmente o sistema do INSS vai falir, não vai se sustentar. Por isso que a importância do governo é tentar garantir mais empregos para que essas pessoas empregadas de carteira assinada possam ser os patrocinadores de quem está aposentado hoje? Isso é uma informação muito importante porque, infelizmente, hoje a informalidade é muito grande. Se a informalidade é grande, não há recolhimento previdenciário. Por isso, a necessidade do governo ter iniciativas de promoção social para dar oportunidade para esses jovens e até mesmo pessoas com uma idade mais avançada se inserirem no mercado de trabalho de forma registrada. Uma vez registrado, vai fazer obrigatoriamente o recolhimento para o INSS. Olha, nós estamos aqui com o doutor Humberto Costa, já estou com o meu telefone na mão, você sabe como é que funciona. Olha aqui, momento previdenciário. O que as pessoas podem perguntar, doutor, que está dentro da sua área, do seu conhecimento? Vamos lá. Revisão de aposentadoria. Aposentadoria, você que está buscando a tão sonhada aposentadoria, mande a sua pergunta para que a gente possa lhe orientar. Auxílio-doença, salário-maternidade, dúvidas de relação trabalhista. Você que está saindo do seu trabalho, quer saber os seus direitos, pode mandar para a gente que nós estamos aqui para lhe orientar e ajudar você com informações sobre benefícios do INSS e direitos trabalhistas. Falar em benefício do INSS, doutor, a gente vai comentar dois assuntos, mas explica porque tem gente querendo saber sobre esse lucro do FGTS. Lucro do FGTS que, na verdade, as pessoas estão com direito a receber, né? E como é que faz para consultar. Então, a gente estava conversando ainda há pouco aqui a respeito disso. É uma grana a mais que entra no bolso de um segmento trabalhista? Como é que é? Explica para a gente. Vamos lá. O FGTS é um valor de 8% que o empregador faz esse recolhimento todo mês do salário do trabalhador. Fica numa conta específica esse valor. Sendo assim, o que nós temos de informação importante para esses trabalhadores? Quem teve saldo até 31 de dezembro, no saldo no FGTS, essa pessoa vai ter direito a um retorno financeiro, né, Jefferson Lima? Esse retorno, ele é oriundo do lucro que esse FGTS gerou. Então, 99% desse lucro do FGTS vai ser distribuído para uma parcela interessante dos trabalhadores. Como é que a pessoa sabe, assim, como é que ela tem que fazer? Como é que essa pessoa vai receber? Ela pode, por meio do aplicativo do FGTS, do site fgts.caixa.com.br ou pelo Internet Bank, né, que é o aplicativo lá no celular que você consegue acessar a sua conta da Caixa Econômica e você tem acesso a esse
FGTS. Agora, quem receberá, doutor, esses lucros? O senhor pode explicar para a gente? Vamos lá, as pessoas que têm direito a esse valor, né, esse lucro do FGTS que nós podemos mencionar para vocês, são aquelas pessoas que têm contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS até 2022, tem que esclarecer isso, até 31 de dezembro de 2022, com saldo em até dezembro. O ministro, né, Luiz Marinho, ele confirmou que 82 milhões de trabalhadores vão ter acesso a esse valor. Olha que interessante. E esses depósitos, como é que eles vão ser feitos? Eles começam a ser realizados até... A próxima semana? A próxima semana. Então, fiquem atentos, porque até 31 de agosto você pode estar recebendo esse valor. Como é esse valor, hein, essa quantia, doutor? Bom, essa quantia ela vai ser variável, vai depender de cada caso. Aquela pessoa que tem um saldo maior em 31 de dezembro de 2022 vai receber um proporcional maior ou mais relevante. Entendi, maravilha. Agora tem outro, o assunto vem para cá, Patinho, importante, doutor Humberto Costa, sobre a questão de da perícia, né? Perfeito. O senhor queria comentar a respeito disso? Exatamente, vamos lá. Hoje... Auxílio-doença que vai dispensar agora a perícia médica. A perícia médica? Como é que vai funcionar? Bom, Jefferson Lima, nós temos hoje, infelizmente, uma lista muito grande de pessoas, no Brasil todo, são milhões de pessoas esperando a sua perícia médica no INSS. Então, o INSS, com o novo governo, com a nova presidência que assumiu recentemente, tem que tomar uma atitude, tem que ter uma estratégia para acelerar essas respostas. E qual foi a solução, né, que esse presidente teve para acelerar essas respostas? É o Ateste Med. Como é que ele vai funcionar? Vai ser parecido como ocorreu na pandemia. O que ocorreu na pandemia? As análises dessas perícias médicas, elas eram realizadas, na verdade, sem a perícia na pessoa. Apenas a análise nos documentos, aquele perito do INSS vai verificar se a pessoa tem direito ou não. Mas o grande cuidado é repassar essa documentação de forma correta para o INSS, para que ela tenha essa análise. Como é que esse documento tem que ser encaminhado? Por exemplo, o nome completo da pessoa tem que constar nesses documentos, sobretudo no seu laudo médico. A data de emissão do documento, do atestado, não pode ser superior a 90 dias. Então, tem que ter cuidado com esse prazo. O diagnóstico tem que estar por extenso, ou seja, a CID, que é a Classificação Internacional da Doença, a assinatura e identificação de quem emitiu o laudo, contendo o nome do profissional e o registro do conselho de classe. Então, o médico que vai assinar esse documento tem que constar também seu CRM, que é o seu registro na área médica. Data do início do afastamento do repouso, prazo necessário estimado para o repouso. Essas, Jefferson Lima, são as exigências do laudo médico que vai ser encaminhado via digital. Esse laudo médico pode ir por meio do site ou do aplicativo chamado Meu INSS. Então, a pessoa encaminha a sua documentação e dentro de 180 dias o INSS vai analisar essa documentação e dar uma resposta para você. Se for aprovado, começa a receber o benefício. Se não for aprovado, aí sim, após essa análise, você vai ser encaminhado para uma perícia presencial. Você quer tirar alguma dúvida? Vamos colocar agora o telefone, por favor, Pantinha. O Zap está aqui, ó, na sua tela, para você começar a me ligar e fazer sua pergunta. Olá, você do telefone, com o que eu falo? É o Duarte. Diga, meu querido. Tudo bem, irmão? Diga. Também não é assim. Olha, Jefferson, eu queria fazer uma pergunta pro doutor aí. Se que o governo federal, ele botou ano passado um empréstimo pra gente fazer, né? Certo. Então eu tirei o empréstimo. Tá havendo um desconto no meu salário. Sim. Entendeu? Esse empréstimo. Mas com a lei que o governo federal lançou, se a gente pode recorrer ao banco para cancelar esse empréstimo. Essa é a sua pergunta, né, Duarte? A minha pergunta é essa, irmão. Obrigado, querido. Vamos lá, seu Duarte, como é que funciona? O empréstimo consignado, a pessoa, quando realiza, Jefferson Lima, assina um contrato.
Então, qual é a solução, de repente, para diminuir ou cancelar esse contrato? Ele só vai conseguir por meio de uma revisão desse contrato na Justiça. Então, tem que consultar um advogado especialista em contratos, na área do consumidor, inclusive, para que ele possa analisar as cláusulas desse contrato e verificar se, de fato, existe juros abusivos. Se existir, ele vai entrar na Justiça e pedir uma revisão. É a única forma que você tem para reduzir ou, de repente, cancelar esse empréstimo consignado. Quer fazer sua pergunta? Liga agora para mim, 982 50 29 54, né? Você que está afim de, não quero mandar uma mensagem, quero logo ligar direto, perguntar direto, é só ligar para cá para mim, 982 50 29 54. Além da sua ligação, nós também temos aqui a participação, ô Pantinha, dos áudios, né? Da galera que quer perguntar. Vamos lá, então. Queria fazer uma pergunta para o advogado sobre o meu filho. Ele nasceu com 9 de miopia e 4 de estigmatismo. Ele não foi desenvolvido, não desenvolveu o olhar dele direito. Ele tem, na verdade, eu passei com a doutora, né, com a oftalmologista, e ela falou que para ele ter muito cuidado porque ele só tem uma visão, a outra ele não enxerga nada. Eu queria saber se ele tem um direito pelo INSS de algum benefício. Vamos lá. Qual é o benefício que a pessoa tem direito sem pagar o INSS, ou seja, sem ter a qualidade de segurado? É o BPC. Nós temos o BPC ao idoso e o BPC ao deficiente. Nesse caso da telespectadora, nós temos o BPC ao deficiente. Esse benefício, a pessoa não precisa pagar nada para o INSS, não fazer recolhimentos. A pessoa de qualquer idade pode dar entrada, mas existem 2 requisitos. O primeiro é um impedimento de longo prazo, que vai ser analisado em uma perícia médica no INSS. Esse período de longo prazo é 2 anos ou mais. Não é que a pessoa, Jefferson Lima, seja incapaz para o exercício da atividade profissional para receber esse benefício. É um impedimento a longo prazo. Qual é a diferença? Impedimento, ele envolve vários fatores, ou seja, o ambiente que a pessoa vive, a escolaridade da pessoa, a sua questão física, a sua questão psíquica. Então, é uma análise psicossocial feita pela pessoa, socioeconômica, ou seja, multidisciplinar, para ver a doença que ela apresenta e o meio que ela está inserida, se ela realmente tem esse impedimento de ter um convívio igual como as outras pessoas. Então, qual é o caminho para você dar entrada nesse BPC? Agendar no INSS, como você vai ter que comprovar esse problema de saúde é por meio de um atestado médico e um laudo médico. Você vai ter que também ter a parte social, ou seja, econômica, onde você vai ter que ter o CAD único que você vai obter no seu bairro ou na sua cidade, por meio do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, atestado médico e laudo, junto com o CAD único e os documentos pessoais seu e do grupo familiar, você vai agendar uma perícia médica. Olá, você é o telefone, como é o seu nome, querido? Edmilson, Jefferson. Diga lá, meu querido, qual a sua pergunta, irmão? Minha pergunta é que eu peguei uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré e eu estou na luta aí para conseguir esse benefício. O INSS negou e meus advogados recorreram à Justiça Federal. E? Eu queria saber que quanto tempo, mais ou menos, esse processo ele pode durar. Ok. Ele consultou advogados, seria bom também que os colegas pudessem estar orientando o telespectador. Perfeito. Mas como ele ligou para a gente, né, Sim. respeitando, qual a resposta, doutor? Não, como é que acontece os problemas na justiça, né? A questão de demora. Vamos lá. Isso é muito relativo. Por quê? Primeiro, Jefferson Lima, existem algumas varas e os seus juízes. E cada juiz tem a sua equipe. Então, existe juiz que sai de férias, entra de recesso, a equipe dele fica doente e existem juízes que têm um trabalho mais rápido e outros que, por alguns motivos, acabam acumulando o trabalho.
Então, esse tempo ele vai variar muito. Existem processos que são mais rápidos, na mesma vara, no mesmo assunto que outro. Às vezes, o vizinho, Jefferson Lima, da pessoa, tem um processo muito mais rápido e ele se pergunta por que o do vizinho já saiu e o meu não? Porque cada caso tem a sua peculiaridade. Então, isso é muito relativo. O processo pode durar 3, 4 meses na justiça, assim como pode durar 4 anos, sobretudo quando o INSS vai recorrendo das decisões. Então, é sempre bom acompanhar o seu advogado, ir no escritório dele, para que ele possa mostrar o seu processo, mostrar o andamento desse processo, para que você entenda que o tempo da justiça, Jefferson Lima, infelizmente não é igual ao nosso aqui. As coisas demoram muito para andar porque é um sistema burocrático. Então, às vezes é preciso ter um pouquinho de paciência e estar junto com o seu advogado para que ele possa estar mostrando para você esse caminho. E olha que já avançou demais também, né? O burocrático já foi muito mais burocrático. Sim. E hoje até os próprios juízes de todas as matizes, de todas as áreas falam a respeito de se fazer a desburocratização das coisas, né? Com quem eu falo aqui, como é o seu nome, querido? Tudo bom? Diga lá, seu Raimundo, qual a sua pergunta? É o seguinte, querido. Querido, é o seguinte, eu queria saber quem se aposentou em 2017, se tem direito a esse lucro do FGTS. Vamos lá. 22, né? Qual é a exigência do lucro do FGTS que nós mencionamos no início do programa? As pessoas que tiveram saldo até 31 de dezembro de 2022. Então, se a pessoa não tem lucro, estou aposentado, não tenho mais FGTS, então não tem direito a esse lucro. Mas existem aposentados, Jefferson Lima, que estão trabalhando, mesmo aposentado. Para essas pessoas que têm saldo na conta do FGTS, na data 31 de dezembro de 2022, sem dúvida alguma vão receber. Ok, vamos lá, Batatinha. Vamos agora para os áudios, mais uma vez, o povo está perguntando. Pode ligar para cá também, se você quiser ligar para a gente, quiser mandar áudio, quiser escrever, 982 50 29 54. Se você ligou o televisor agora, estamos com o Momento Previdenciário com o doutor Humberto Costa. Vamos lá para as perguntas, vamos lá. Jefferson Lima, parabéns pelo programa aí. Eu tenho 54 anos, trabalho no Porto de Belém, sou estivador, tenho 27 anos de porto, está na época de eu me aposentar e eu trabalho com minérios, cancerígeno, né? Bauxita, carvão, alumina, lingote, pinche, tudo isso que a gente embarca no navio. Olha aí, doutor, tá vendo? Bom, Jefferson Lima, nós temos uma aposentadoria chamada de aposentadoria especial. Ela é destinada para aquelas pessoas que exercem a sua atividade em contato com agentes insalubres ou perigosos. Para essas pessoas, nós temos um tempo reduzido para se aposentar, que é de 25 anos exclusivamente nessa profissão, comprovada essa atividade especial por meio de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Sendo assim, esse telespectador pode já dar entrada na sua aposentadoria desde que comprove essa atividade especial. Se o INSS negar, pode recorrer à justiça. Mas, ressalto, em novembro de 2019, houve uma reforma da Previdência. Essa reforma, por sua vez, trouxe mudanças em relação à aposentadoria especial. Na dúvida, contrate ou peça orientação de um advogado especialista na área previdenciária, da sua confiança, para que ele possa analisar a sua situação, para que você não perca os seus direitos. Vamos lá, pessoal. DJ Batatinha na área. Mas antes, alô, com quem eu falo? Olá, tudo bem? Alô? O pessoal ficou na linha. Alô, tudo bem? Como é o seu nome? Oi, é Paula. Oi, Paula. Você está em que bairro, querida? Estou aqui no município de Ponta de Pedra. Olha, qual a sua pergunta, querida? Não, eu gostaria de saber, porque o meu marido tem 55 anos, ele tem 20 anos de pescador. Olha. INSS. Certo. Ele tá com 55 anos. Maravilha, vamos lá explicar. Tá jovem ainda? Tá jovem. Tá, vamos lá. Vamos lá, como é que funciona a aposentadoria para o pescador artesanal e o agricultor de economia familiar? Vamos lá.
eles têm, Jefferson Lima, um tratamento diferenciado na legislação. O legislador, por sua vez, ele diminuiu 5 anos na idade desses profissionais para que eles possam ter acesso à aposentadoria. Então, a mulher pescadora ou agricultora, ela tem que ter 55 anos de idade e pelo menos 15 anos de atividade rural comprovada por meio de documentos. Em contrapartida, o homem, ele tem que ter 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição para ter acesso à sua aposentadoria. No caso do telespectador, que tem 55 anos de idade e 20 anos de atividade, ele tem que esperar mais 5 anos para dar entrada na sua aposentadoria. Aproveita que esse é o momento previdenciário. Olá, você do telefone, tudo bem? Com quem eu falo? Alô, Oi, querido, como é o seu nome? Mário. Qual a sua pergunta, querido? O que é aposentadoria previdenciária? O que é uma aposentadoria previdenciária? Vamos lá. Ele quer saber. Tem o senhor que quer perguntar para aprender, né? O que é uma aposentadoria previdenciária? Vamos lá, o que é uma aposentadoria? A aposentadoria, ela é destinada para aquelas pessoas que estão contribuindo para o INSS. Quem contribui para o INSS? De cara, as pessoas que trabalham de carteira assinada e os prestadores de serviço. Qualquer atividade que você exerça, você tem que contribuir, remunerada, você tem que contribuir obrigatoriamente para o INSS. Sendo assim, aquelas pessoas que não têm atividade remunerada também podem realizar contribuições para o INSS na qualidade de contribuinte facultativo. Logo, essas pessoas que realizam contribuições, uma vez cumprindo alguns requisitos, vão ter acesso à sua aposentadoria. A grosso modo, nós temos a aposentadoria por idade. O homem, 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. As mulheres, 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Esses são os requisitos para a aposentadoria por idade urbana, que é diferente da aposentadoria por idade rural. Os rurais, por sua vez, têm 5 anos reduzidos da sua aposentadoria. Isso porque o legislador entendeu que esses profissionais, eles têm um trabalho mais desgastante, ou seja, muito sol, então é um trabalho com muita força. Então a pessoa precisa se aposentar mais cedo. A mulher, no caso das pescadoras e agricultoras, 55 anos de idade e os homens, 60 anos. Mais cedo, né? Isso aqui já responde a pergunta da dona Edna, que fala que quem tem 62 anos, mulher, e já tem o tempo de contribuição, já pode se aposentar? Perfeito. Hoje, esse ano, na verdade, a idade mínima para a mulher é 62 anos. Agora, se ela já tem 15 anos de contribuição, já pode fazer o seu requerimento perante o INSS, mas eu faço aqui uma observação para você, que vai dar entrada na sua aposentadoria. Muito cuidado nesse momento, sobretudo porque ele é especial para você. Você trabalhou a vida toda, fez os seus recolhimentos e tem que ter muito cuidado, porque, Jefferson Lima, quem me garante que uma vez você indo sozinho lá no INSS, dando entrada no seu benefício, quem garante que o valor que você vai receber é o valor justo e correto? Qual é a segurança que você vai ter? Qual é a certeza que você vai ter? E eu já digo, Jefferson Lima, entre 10 aposentadorias, 8 são revisadas. Por que isso acontece? O sistema previdenciário é muito complexo, a legislação muda com muita frequência. Sendo assim, a minha orientação, por experiência com mais de 10 anos, trabalhando exclusivamente com aposentadoria. Procurem um advogado especialista da sua confiança, para que ele possa fazer um estudo detalhado do seu histórico previdenciário e trabalhista, identificar erros, corrigir esses erros e aí sim ele vai dar entrada no INSS e você vai ter a certeza que está recebendo o valor correto. Olha, você pode ligar para a gente agora no Momento Previdenciário, não fique com vergonha, esclareça e aproveita que o homem está do nosso lado, doutor Humberto Costa, 982 50 29 54. Se quiser falar comigo, pode ligar agora. Se quiser fazer também pergunta de áudio, manda que o Batatinha tá mandando lá. Vamos ouvir.
Meu marido faleceu. Eu vivi 25 anos com ele. Eu quero saber se eu tenho direito à pensão após morte, né? A gente tinha apenas um documento como uma união estável, tá? Aí. Vamos lá, como é que funciona o pagamento, Jefferson Lima, e todos os telespectadores, da pensão por morte? Ela funciona da seguinte forma: quem tem acesso à pensão por morte são os dependentes do falecido. O falecido, para ele gerar uma pensão por morte, até a data do óbito, ou ele tinha qualidade de segurado, ou ele já era aposentado, para ele poder gerar pensão por morte para os seus dependentes. Quem são esses dependentes, Jefferson Lima? Nós temos 3 classes. A primeira classe é o cônjuge, o companheiro e os filhos. Nesse caso, na ausência do cônjuge e dos filhos, nós temos a segunda classe, que são os pais. Esses devem comprovar a dependência econômica para com o falecido. E terceira classe, na ausência das 2 anteriores, nós temos os irmãos, com a idade até 21 anos de idade, salvo aqueles que têm uma deficiência física ou mental. Então, para que você possa ter acesso à pensão por morte, você tem que se encaixar nesses requisitos. Esse é o Momento Previdenciário. Olá, meu querido, como é o seu nome? Meu nome é Emerson Lima. Olá, Emerson, meu parente. Fala, meu parente. Ô, meu parente. O que está acontecendo é o seguinte: eu entrei de benefício por incapacidade numa empresa. Sim. E foi em fevereiro. Certo. Quando chegou em março, marcaram a perícia. Eu estou operado do joelho. E cheguei lá, a funcionária, a doutora faltou. Remarcaram para maio. Uhum. Aí eu fiz a perícia e até hoje ainda não recebi nada. E quando nós ligamos para lá ou entramos no aplicativo, eles falam, não tem nada explicando, não fala com ninguém. Quando eu ligo, a mesma coisa, tem que aguardar. Eu quero saber se tem outra forma de eu saber, dar pelo menos uma justificação, quando é que eu vou receber, porque os recursos já acabaram, né? Entendi. Se você for ver, desde fevereiro, para quem tem família, Verdade. para receber. Então, eu sou um bom contribuinte, mas até agora ainda não recebi nada. Certo. E estou aguardando. O que é que devo fazer nesse Tem outros meios para por você favor. recorrer, né? Ô, doutor, vamos lá. Perfeito, vamos lá, Jefferson Lima, como é que funciona? Você pode ligar para o número 135 e agendar um atendimento presencial na agência mais próxima da sua residência. Nesse atendimento presencial, você vai solicitar as informações do seu extrato de pagamento. Então, lá vai ter uma data para que você receba. Caso contrário, se ainda não tem data, ele vai explicar para você em que fase o seu processo administrativo se encontra. Olha, chegou de Igarapé-Miri aqui, um abraço ao povo de Igarapé-Miri. O nome dele é Edmilson, ele gostaria de saber, o INSS negou o processo do BPC, mas houve ele tentou recorrer, né, depois de um ano. E aí continua caducando. Existe uma forma de acelerar isso também? Ele está perguntando. Vamos lá, como é que funciona? Você que deu entrada no seu benefício perante o INSS e ainda não tem resposta e já tem mais de 90 dias aguardando, você pode sim ingressar na via judicial para que o seu processo corra simultaneamente, ou seja, você vai ficar com 2 processos, o do INSS e o da Justiça. Onde sair primeiro a resposta, sem dúvida você vai se beneficiar. Como é que nós fazemos na prática? Deu 90 dias, Jefferson Lima, o INSS não respondeu, a gente entra na Justiça porque a gente consegue acelerar essa resposta. Olá, você é o telefone? Marambaia. Diga. Jefferson Lima, eu trabalhei durante toda a minha vida, estou com 65 anos. Certo. Dei entrada na minha aposentadoria e veio o valor de um salário mínimo. Só que o meu último salário, trabalhando como motorista, era R$ 1.750. Certo. A minha dúvida é essa, por que veio o valor de um salário mínimo? Olha, é aquilo que o senhor fala, né? Às Exatamente. vezes, como é que funciona? A pessoa fica frustrada. Pô, eu contribuí mais, estou ganhando, né? Um salário. Exatamente. Qual é a nossa orientação? Esse momento da aposentadoria é o momento mais especial para o trabalhador. Por quê? Ele trabalhou uma vida inteira, muitas vezes em várias empresas, deu o seu suor, o seu trabalho, e não é justo ele receber um valor menor do que ele tem direito. Mas como é que você, trabalhador, vai ter certeza
que o valor que você está recebendo de aposentadoria é um valor justo, é o valor correto. Somente com a consulta prévia de um advogado da sua confiança, especialista na área previdenciária. Ele vai fazer um estudo detalhado da sua situação, vai identificar falhas, erros que ocorreram no passado, recolhimentos que a empresa não fez, aquela pessoa que trabalhou como autônomo e fez o seu recolhimento pode ter feito de forma errada e ele vai corrigir. Aquelas pessoas que trabalharam de forma remunerada, mas não fizeram o recolhimento, tem como fazer esse recolhimento atrasado e aumentar o valor do benefício. Se você trabalhou com uma atividade insalubre ou perigosa e não conseguiu converter ela de especial para comum, para aumentar o seu tempo de contribuição e, por consequência, o valor do seu benefício, também é possível fazer isso. Então, existem muitas situações que o profissional ele vai se debruçar diante de todo o seu histórico previdenciário e trabalhista, identificar todos esses erros, corrigi-los e entrar no INSS da forma correta. E assim, Jefferson Lima, uma vez o processo estando organizado, vai facilitar a análise do INSS para conceder o mais rápido, inclusive, esse benefício, porque vai estar todo organizado. Então, a nossa orientação: faça um planejamento previdenciário com um especialista antes de dar entrada, porque você vai ter, sem dúvida, uma paz quando você se aposentar. Seu Silva, acorda, seu Silva! Alô, com o que eu falo? Oi, fala com o Paulo. Fale, Paulo. E aí, Paulo? É o seguinte, a minha esposa trabalhou durante 10 anos de carteira assinada. Quantos anos? 10 anos. 10 anos, certo. E agora ela está há 15 anos desempregada. E como é que ela pode fazer para se aposentar? Se esse período de contribuição vai valer? Pois que ela já tem, né? É verdade. Vamos lá. É o meu caso, doutor. Eu trabalhei de carteira assinada na época em outra emissora de rádio, acho que 8, 10 anos. E depois eu fiquei empresário, trabalhando por conta própria, virei MEI. A mesma coisa, se a minha contribuição vai valer para alguma coisa ou não? Valendo, com certeza. Tanto a contribuição de carteira assinada como a de empresário está sendo repassada para o INSS e vai contar a título de aposentadoria. Sim. Para o seu Paulo, que nos mandou a sua pergunta, a sua esposa tem 10 anos de contribuição. Então, ela tem que ter como requisito mínimo pelo menos 15 anos de contribuição e a idade mínima de 62. Então, completando esses dois requisitos, que são 62 anos de idade, pelo menos 15 anos de contribuição, ela vai conseguir dar entrada na sua aposentadoria. Olá, você do telefone com quem eu falo? Olá, Batista. Diga, seu Batista. Você está em que bairro, seu Batista? Tudo bem, Anguia? Qual a pergunta? Deixa eu te falar, é o seguinte, eu trabalho de motorista de ônibus, eu sou aposentado desde 2010, sofri um AVC e agora eu quero saber se eu tenho direito em outro benefício. Opa, bem rápido logo, seu... Meu objetivo. Bom, como ele já é aposentado, Jefferson Lima, não tem como dar entrada em outra aposentadoria ou tentar somar o tempo que já estava aposentado e, se a pessoa depois continuou trabalhando, somar esse período para dar entrada numa nova aposentadoria. Infelizmente, isso não é possível. A pessoa que está aposentada vai ficar com essa aposentadoria. A forma de mudar isso é apenas com uma revisão de aposentadoria, desde que esteja dentro do prazo de 10 anos, mas esse prazo tem que ir com um especialista para ele contar para você, para que você não cometa equívocos ou erro na contagem desse prazo. Então, o que é que nós temos? A possibilidade da pessoa que está aposentada, ela pode voltar para o mercado de trabalho, vai continuar trabalhando e ela tem, nesse caso, o recebimento, tanto da aposentadoria quanto do seu trabalho. Soma esses dois, é o resultado financeiro. Quer dizer, quem é aposentado e quiser ter oportunidade de emprego, pode continuar trabalhando e recebendo o benefício. Com exceção, Jefferson Lima, daquele que se aposenta na especial. Entendi. Por quê? O legislador ele já reduziu a aposentadoria, o tempo de contribuição para especial, justamente para a pessoa sair do mercado de trabalho porque ela está em um ambiente insalubre ou perigoso. Entendi. Então, ela não pode voltar para a mesma profissão. Agora, se ela se aposentou na especial e vai fazer um trabalho que não é mais relacionado à insalubridade ou periculosidade, ela pode exercer essa profissão. Legal. Olá, você do telefone, com quem eu falo? Com Hermínio do Nascimento. Com quem? Hermínio do Nascimento. Diga, seu Germínio. Eu fui aposentado em 94. Certo. E aí,
quando me aposentaram como marinheiro. Ah, Foi eu, o cozinheiro, o contramestre, olha. marinheiro de máquina. Ó. Quando nós fizemos a aposentadoria, Ah. aí a menina que preparou a aposentadoria disse que o nosso salário era marítimo. Certo. Aí ela preparou e foi para lá, para o INSS. Certo. E quando veio a carta de lá para nós, aí já veio dizendo que o nosso direito era o salário mínimo, que nós não podíamos recorrer para parte nenhuma, porque não tinha como é, rapaz? Direito a mais nada. Direito. A mais nada. O direito era esse, de salário mínimo, não era salário base. Porque nesse tempo que nós se aposentamos, Sim. o salário era 868. E aí nós ficamos esperando, quando chegou aqui a carta, veio dizendo que o direito era só esse. Aí eu recorri à polícia, à Justiça Federal. Certo. Aí ela foi lá, na Senador Lemos, eles chegaram lá, eles disseram que não tinha nenhum documento, que já tinha ido tudinho embora. Quando acaba, o documento estava lá, na INSS da Senador Lemos. Entendo. Aí o senhor quer saber se tem como rever isso, não é? Se eu ainda tenho direito de se aumentar. Entendi. Vamos lá. Situação complicada, né? Ele era marítimo. Perfeito, vamos lá. Essa questão, Jefferson Lima, a gente traz o prazo para revisão de aposentadoria. Então, quando a pessoa se aposenta, ela tem que ter cuidado, porque se ela demorar muito tempo para tentar fazer uma revisão, ela pode perder esse direito. Então, como é que funciona isso na prática? Quando a pessoa se aposenta, o prazo de 10 anos que ela vai ter para dar entrada na sua revisão, ele é contado a partir, Jefferson Lima, quando ela recebe no banco o primeiro pagamento, o prazo ele vai ser contado no mês seguinte, no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, conta-se esse prazo a partir daí. Então, ela vai ter 10 anos a partir desse prazo para dar entrada na sua revisão. Caso contrário, ela não consegue mais dar entrada no INSS ou na Justiça para ter o seu direito reconhecido. Então, Jefferson Lima, muito cuidado, né, para os telespectadores, para que eles não percam esse prazo e possam, sim, fazer uma revisão e aumentar o valor da sua aposentadoria. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olá, amigo, diga. Se eu quiser negociar com a empresa que eu trabalho, eu perco da Previdência o meu benefício? Ele quer saber se ele negociar com a empresa que ele trabalha, ele perde algum benefício da Previdência. Como é que funciona? Bom, a empresa ela vai fazer o recolhimento previdenciário todos os meses, sem problema algum. Nesse sentido, o que acontece? O INSS ele vai constar esse recolhimento no CNIS, que é um documento oficial do INSS. Nesse CNIS vão constar o emprego que a pessoa trabalhou, ou seja, a empresa, a data de entrada, a data de saída e os valores desse recolhimento. É um documento oficial. Então, para o INSS, o que vale é esse documento. Sendo assim, você, trabalhador, que vai sair da empresa, não vai ter prejudicado o seu recolhimento no INSS. Em contrapartida, o que você vai receber de rescisão trabalhista? O seu FGTS, você tem que consultar ele na Caixa Econômica para ver se os valores constam na sua conta de FGTS. Qual é o documento? É o extrato analítico. Você vai verificar se a empresa fez os recolhimentos de todos os meses e os outros direitos da rescisão. Então, você pode pedir demissão, que você vai ter acesso a alguns valores menores daqueles valores que quando você é demitido. Olá, você do telefone, tudo bem? Com quem eu falo? Luiz Otávio. Diga, seu Luiz Otávio. Jefferson, me ajuda aí. Eu tenho 28 anos de estiva, sou estivador. Certo. Trabalho com minérios, no Vila do Conde. Olha, sim. E tenho 55 anos de idade. Já posso me aposentar? Opa, vamos lá, doutor. Já era para estar aposentado, né, Jefferson Lima? Tá Vamos vendo? lá. Aposentadoria especial, 25 anos
no mínimo, de atividades exercidas com contato insalubre ou perigoso, que é no caso do telespectador. Sendo assim, já poderia ter dado entrada na sua aposentadoria, mas, né, Jefferson Lima, mais uma vez a gente ressalta, procure um advogado da sua confiança, especialista na área previdenciária, para que ele possa fazer um estudo de todo o seu CNIS, sua carteira de trabalho, se você fez recolhimento como autônomo, para identificar erros, fazer o cálculo correto, para que você receba a melhor aposentadoria possível e depois não fique arrependido no sentido, poxa, poderia ter procurado um especialista antes de dar entrada para eu não estar tendo dor de cabeça após aposentado. Então, essa é a nossa orientação, Jefferson Lima. Olá, Jefferson Lima, doutor Humberto Costa, meu nome é Ronaldo, tenho uma pergunta. A pessoa que trabalha de madrugada, a aposentadoria é normal ou reduz o tempo de contribuição? Trabalho 6x1. Vamos lá, como é que funciona o adicional noturno para os trabalhadores? Aquele profissional que realiza o seu labor às 22 horas até às 5 da manhã do dia seguinte, esse período vai ser considerado como adicional noturno, então ele vai ter um acréscimo no seu contra-cheque, acréscimo esse no aspecto financeiro. Então, esse já é o primeiro ponto. Em relação a ter algum benefício em relação ao tempo de contribuição, infelizmente isso não vai ter impacto. Vai ter impacto na remuneração porque ela vai ser maior. Mas o tempo de contribuição não vai ser afetado por esse adicional noturno. Em contrapartida, quando é que a pessoa tem uma redução no seu tempo de trabalho para se aposentar mais cedo? Quando ela exerce atividades com contato a agentes insalubres ou perigosos. Aí sim, por mais que seja durante o dia ou de madrugada, se ela tem contato com agentes insalubres ou perigosos, ela vai sim ter uma redução na sua aposentadoria. Olha, o tempo está passando. Se você ligou o televisor agora, pode ligar para cá para o 982 50 29 54. Faça a sua pergunta. Olá, você do telefone, tudo bem? Vicência Rocha de Oliveira, Jefferson Lima. Eu sou aqui do Curuçambá, no Mindeu. Qual a pergunta? Jefferson, eu fui aposentada em 2003. Certo. Eu tinha 22 anos de contribuição. Sofri um acidente, fui operada, o INSS me aposentou. Eu era operadora de máquina, só que eu não recebi nada. Até o auxílio de acidente que eu recebia foi cortado. Eu recebo só o salário mínimo mesmo. Qual é a dúvida? Vamos lá. Bom, não ela entendi. queria saber se ela tem direito mais a alguma coisa, que ela só recebe o salário mínimo. É a mesma história de tentar fazer uma revisão para melhorar, né, doutor Humberto? O que acontece, talvez, também o que ela quis externar é o seguinte: quando a pessoa, Jefferson Lima, se aposenta por invalidez e ela tem a carteira de trabalho assinada, o empregador, ele não pode dar baixa, Jefferson Lima, na carteira de trabalho, porque essa pessoa pode recuperar a saúde e voltar para o trabalho, e aí ela tem que estar justamente com esse contrato aberto ainda. Existem pessoas que conseguem recuperar a sua saúde, mesmo aposentado por invalidez. Então essa é a nossa dica. Agora, existe um ponto muito interessante. Se você já está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos, verifique a possibilidade de converter isso para a aposentadoria já permanente e não por invalidez. Outro ponto, se você recebeu essa aposentadoria por invalidez por 15 anos consecutivos e já tem 55 anos ou mais, também existe essa possibilidade de receber a aposentadoria permanente, ou seja, faz a conversão da aposentadoria por invalidez para a aposentadoria permanente. E último caso, que a legislação, inclusive recente, prevê, Jefferson Lima, se a pessoa está recebendo uma aposentadoria por invalidez e ela é portadora do vírus HIV, ela também já pode converter a sua aposentadoria para permanente. Vamos lá para o telefone. Olá, você, tudo bem? Como é o seu nome? Alô? Ficou só ouvindo. Deixa eu tentar aqui falar com outra pessoa. Olá, você do telefone, como é o seu nome? Aqui é o Roberto. Diga, Roberto. Diga. Jefferson, é que eu sou da prefeitura de Belém e por que nós não recebemos o FGTS? Por que funcionário
servidor público não recebe FGTS? Vamos lá esclarecer algumas questões. Primeiro, nós temos, Jefferson Lima, um servidor que é concursado. Esse concursado, por sua vez, ele é submetido ao estatuto, que é a legislação específica ou do município, do estado ou da União. Em contrapartida, nós temos os funcionários temporários. Esses, eles são contratados, né, por motivos excepcionais. Geralmente, esses contratos duram 1 ano. Essas pessoas, esses trabalhadores, não vão receber FGTS porque a legislação não prevê. Porém, isso já deu muita discussão na Justiça e o STF, por sua vez, bateu o martelo favorável aos trabalhadores e esses temporários podem ingressar com uma ação na Justiça para ter o retorno financeiro relacionado ao FGTS. Então, o município vai ser obrigado a pagar o FGTS e, se a pessoa já saiu, o saldo de salário, que são os dias daquele último mês que ele trabalhou. Olá, você, o telefone, como é o seu nome? Alô? Com quem eu falo? A Fátima. Dona Fátima, a senhora fala de que bairro, querida? Do Guamá. Qual a pergunta? Eu gostaria de saber, eu tenho 56 anos e tenho 33 anos de carteira assinada, contribuição. E tenho uma pensão por morte do meu marido. Como é a minha aposentadoria, como fica? Vamos lá. Só. Como ela tem tempo de contribuição, ela paga INSS, ela não vai perder a pensão por morte se der entrada na sua aposentadoria. Até novembro de 2019, se ela já tinha 30 anos de contribuição no mínimo, ela já tem direito a essa aposentadoria. Com a reforma da Previdência, ocorreram mudanças que são as regras de transição. Nessas regras de transição, você, trabalhador, tem que ter muito cuidado. Porque são vários cálculos, são várias regras e você tem que buscar a mais favorável para você. Então, você pode se encaixar em mais de uma regra, mas se o especialista que for lhe assessorar, lhe orientar, identificar a mais vantajosa, é por essa que ele tem que optar. Então, muito cuidado nesse momento antes de dar entrada na sua aposentadoria. Últimas ligações agora aqui, Pantinha. Vamos lá, 982 50 29 54. Olá, com quem eu falo? Augusto. Fala, Augusto. Eu sou José Augusto, eu sou operador de pilhadeira. Eu queria saber se a minha profissão como é que se diz? Especial. Especial. Vamos lá. Quantos anos é que eu posso me aposentar? Vamos lá. Com a profissão de operador de pilhadeira. Beleza, vamos lá. Como é que funciona, Jefferson Lima, para você identificar uma aposentadoria especial? Você, trabalhador, tem que solicitar na empresa, no RH, o seu PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse documento, você vai identificar, lá, a empresa, melhor dizendo, vai identificar qual atividade você exerce, em que ambiente, se existe risco, se existe insalubridade. Então, por meio desse documento, nós, como especialistas, vamos identificar se a empresa emitiu esse documento de forma correta ou se existem equívocos. A gente pede para a empresa corrigir esses erros. Ao retornar, a gente analisa novamente e identifica se a sua atividade é perigosa ou insalubre para a gente utilizar esse período especial no momento da sua aposentadoria. Doutor Humberto Costa, obrigado. Show de bola. O pai do Enzo. Até a próxima. Grande pai do Enzo, futuro artista de televisão. Obrigado, gente.